Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nós vamos estar iniciando o assunto de termoquímica. Então, a gente vai estar dividindo esse assunto em partes, já que é um assunto longo, e para que fique mais fácil de vocês entenderem cada detalhe, certo? Então, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like para que vocês possam receber notificação de novos vídeos, certo? Então, vamos iniciar termoquímica. Então, a gente observa aqui uma fogueira. Então, quando a madeira está queimando, ela libera energia na forma de calor, certo? Aqui é uma feijoada, né, um alimento. Então, o alimento, toda vez para cozinhar, ele precisa absorver energia na forma de calor. As transformações sofridas pela matéria quase sempre são acompanhadas de absorção ou liberação de energia. Essa energia é estudada por um segmento denominado termoquímica. Então, termocalor. Então, todo calor envolvido numa reação química é estudado nesse assunto de termoquímica. Os fenômenos quanto ao calor envolvido podem ser classificados em endotérmicos ou exotérmicos. Então, endotérmico é aquele que se processa absorvendo calor, certo? Então, no caso aqui, a carne, para ela assar, ela precisou absorver o calor, certo? Então, o processo é endotérmico. A palavra endo significa para dentro. Então, como aquele exame endoscopia. Então, coloca a mangueirinha na boca. Então, endo, para dentro. Exotérmico. Exotérmico se processa com liberação de calor. Então, o prefixo ex significa para fora. Então, exterior, para fora. Então, está liberando calor. Toda vez que o processo for exotérmico, é um processo que libera calor. Então, aqui nós temos a primeira atividade para que vocês entendam direitinho. Aqui, nesse caso dessa atividade, não é reação química, não é transformação química, é mudança de estado, certo? Então, é fenômeno físico. Essas mudanças de estado, você já conhece esses nomes: do sólido para o líquido, fusão; do líquido para o gasoso, vaporização; do sólido para o gasoso, sublimação. O processo inverso, gasoso para o líquido, condensação; do líquido para o sólido, solidificação; e do gasoso para o sólido pode ser chamado de ressublimação ou apenas sublimação. Então, esses processos, eles ocorrem com absorção ou liberação de energia. Nesse caso aqui, ó, do sólido para o líquido. Então, a gente imagina o gelo. A água sólida, para passar para a água líquida, precisa o quê? Absorver calor, certo? A mesma coisa do líquido para o gasoso. Para ela passar para o estado gasoso, ela precisa absorver calor, tá? E o processo inverso? No caso aqui também, ó, do sólido para o gasoso, também precisa absorver calor. E os processos inversos? Eles são com liberação de calor. Do gasoso para o líquido, ocorre liberação de calor. Como é que estão as moléculas no estado gasoso? Elas estão em contínuo movimento. A cinética dessas moléculas, essa agitação que ocorre dessas moléculas, para que quando ela vai passar para o estado líquido, essa energia precisa ser liberada. Tá? Então, o processo do gasoso para o líquido é com liberação de energia, o processo isotérmico, e do líquido para o sólido também com liberação de energia, processo exotérmico, ok? E do gasoso para o líquido, exotérmico também. Então, na questão diz o seguinte: considere as seguintes transformações que ocorrem em uma vela acesa. Solidificação da parafina que escorre na vela. Então, do estado líquido para o estado que? Sólido, solidificação. Do estado líquido para o estado sólido. É um processo que? Exotérmico, que nós já vimos. A queima da parafina. Gente, toda queima é exotérmica. Reação de queima é reação de combustão. Toda reação de combustão ela é exotérmica, tá? Vaporização da parafina. A vaporização da parafina é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Precisa fazer o quê? Absorver calor. Então, o processo ele é o quê?
endotérmico. Então, a alternativa correta, letra C, só a 3 é endotérmica. Aqui a segunda questão fala sobre quando a gente sai da piscina molhado, mesmo que esteja aquele dia quente, a gente sente frio. Mas por que isso acontece? A água que está no nosso corpo, ela vai evaporar. Para ela evaporar, ela precisa absorver o calor do nosso corpo. Tá? A passagem do estado do líquido para o estado gasoso ocorre com a absorção de energia. Ok? Então ela vai estar retirando energia do nosso corpo e o processo ele é endotérmico. A terceira questão diz o seguinte: em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queimando em uma boca de fogão, água fervendo em uma panela que se encontra sobre a boca do fogão. Então, gás queimando, já expliquei a vocês, toda a queima ela é o que? Exotérmica. E a água fervendo? Está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, o processo é o que? Endotérmico. Precisa absorver calor para passar para o estado gasoso. Então, a resposta correta é a letra B. Ok? Primeiro exotérmico, segundo endo. Gente, toda espécie química possui energia. Na química, a gente vai estar chamando essa energia de entalpia, tá? Então, o calor envolvido numa reação, a gente vai estar chamando de entalpia, o calor de cada substância é entalpia. E a gente vai estar expressando com a letra H, ok? Então, não é possível calcular a entalpia de um sistema, e sim a variação de entalpia. E o que seria essa variação de entalpia, esse ΔH? Seria entalpia final menos entalpia inicial. Toda vez que a gente coloca esse delta, né, variação vai ser o que? Final menos inicial. Então, num sistema como o calorímetro, que aparece aqui ao lado, o que a gente consegue medir é a variação da entalpia, e não a entalpia de cada substância, a entalpia do sistema, e sim a variação da entalpia, ok? Nos processos exotérmicos, a gente pode observar que a entalpia ela vai ter o ΔH, a variação dela, né, vai ser negativo, menor que zero. Como assim? Então, numa reação, o reagente está no início dela, da reação, tá? E o produto aparece no final da reação. Aqui é a entalpia do reagente e a entalpia do produto. Como o processo ele é exotérmico, a entalpia do reagente é maior do que a do produto. Por quê? Porque exotérmico libera energia. Então, no reagente tem uma certa quantidade de energia, como vai liberar, então no produto vai ter uma energia menor. Então, se a gente colocar em termos de valores, então a gente sabe que aqui a entalpia do produto é menor. Então, se eu disser que é 5 kJ e do reagente 10 kJ, então vai ser o quê? 5, que é o final, menos 10, que é o inicial. Então, vai ficar negativo, o ΔH negativo, ok? Nos processos endotérmicos, já expliquei a vocês que é com absorção de energia. Então, no reagente, entalpia do reagente, no início da reação, tem essa quantidade de energia. Como ele vai absorver energia, no final vai ter mais energia, no produto vai ter mais energia. Então, o ΔH é sempre positivo. Então, a gente considera no mesmo valor que eu falei para o outro. Então, entalpia do reagente 5 kJ, entalpia do produto 10. Então, a gente vai ter o quê? 10, que é o final, menos 5, que é o inicial. Então, o valor vai ficar positivo. O ΔH, variação de entalpia, sempre em processos endotérmicos, vai ser positivo. Então, vamos ver aqui, analisar essa questão. Então, aqui a gente observa A mais B, é o reagente, produzindo C mais D. Aí a gente vai analisar essas alternativas aqui. A entalpia dos produtos é 40 kJ. É sim, ó. Os produtos ficam aqui, ó. C mais D. Então, 40 kJ. A reação absorve 15 kJ. Absorve, vamos ver. Então, começa com 25 e no final tem 40. Então, significa que absorveu energia, absorveu calor.
ok? Vamos fazer o cálculo aqui da variação de entalpia para ver se foi realmente 15 kJ, 15 kcal, tá? Então, a alternativa 1, como eu falei, é verdadeira. Então, ΔH é entalpia do produto menos entalpia do reagente. Entalpia do produto, 40. Entalpia do reagente, 25. 40 menos 25, 15 kcal. Então, a reação absorve 15 kcal. A reação ela é exotérmica. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Isso aqui é falso. A reação ela não é reação direta, ela não é exotérmica, ela é endotérmica, como a gente viu. Se absorve, é endotérmica. A variação de entalpia é 15 kJ. Então, nós já calculamos e essa é verdadeira também. Então, as alternativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. Representação do calor envolvido numa reação. Então, a gente pode representar o calor como parte integrante da reação ou na forma de variação de entalpia, certo? Então, no processo endotérmico, essa reação aqui, 2 mols de amônia gasosa mais 92,2 kJ, produzindo 1 mol de nitrogênio gasoso mais 3 mols de hidrogênio gasoso. Essa reação aqui, ela é endotérmica, o calor está no reagente, então esse calor, essa quantidade aqui ó, de calor está sendo absorvida, certo? Aqui é a mesma reação, só que ao invés de eu colocar o calor na reação, eu expressei com variação de entalpia, com ΔH. Então, se o processo é endotérmico, o ΔH é sempre positivo. Se o processo for exotérmico, então observem que é a mesma reação, só que dessa forma inversa, tá? O que era aqui produto passou a ser reagente aqui. O que era reagente passou a ser produto. Então, se o processo ele é exotérmico, ele está liberando calor. Olha o calor aqui no produto, né? 92,2 kJ. Nesse caso aqui, o processo ele é exotérmico, está liberando essa quantidade de calor. A gente poderia expressar também com a variação de entalpia, mas nesse caso aqui, como processo exotérmico, ΔH negativo. Para endotérmico, ΔH positivo. Vamos ver isso aqui através da atividade. Então, a gente observa aqui que A mais B produz 2 mols de AB. A reação aqui se processa com uma certa quantidade de calor e depois essa quantidade vai diminuindo. Então, de acordo com o gráfico acima, indica a opção que completa, respectivamente, as colunas da frase abaixo. A variação de entalpia é o que? Se o processo está diminuindo aqui, a variação de entalpia ela vai ser o que? Negativa, certo? Então, a reação ela é o que? Exotérmica, está liberando calor. Então, porque libera calor. Se processa liberando calor, ok? Então, a alternativa correta é a letra D. Fatores que influenciam a entalpia das reações. Existem inúmeros fatores. Então, primeiro, a quantidade das espécies químicas. Então, quanto maior a quantidade de espécies químicas, maior o calor sendo liberado. Nesse caso aqui, dessa reação, a gente tem 1 mol de hidrogênio gasoso, meio mol de oxigênio gasoso, produzindo 1 mol de água líquida. O ΔH é menos 286 kJ. E aí, se eu dobro essa quantidade? Então, ao invés de 1 mol, eu tenho 2 mols de hidrogênio gasoso, 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água líquida. O que acontece com essa variação de entalpia? Vai dobrar também, certo? Então, era menos 286 kJ e passou a ser menos 572 kJ. Então, a quantidade de espécies químicas vai estar influenciando no calor da reação. Outro fator que influencia é o estado físico de reagentes e produtos. Então, a gente observa aqui, através dessas 3 reações, que os reagentes são os mesmos, tá? Mas o produto modificou, porque aqui eu tenho água sólida
água líquida e água no estado vapor. Veja o que aconteceu com ΔH. Mudou também. Ó, menos para água sólida, menos 293, para água líquida, menos 286, e para água no estado gasoso, menos 243 kJ. Expressando isso aqui no gráfico, a gente observa o decréscimo que ocorre para cada estado físico da água, certo? Então, cada estado físico vai ter um degrau. Fatores que influenciam a velocidade ou influenciam a entalpia da reação, outro fator é o estado alotrópico, tá? Então, lembrando a vocês, o que é alotropia? Quando você tem duas substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico. Isso a gente chama de alotropia. Então, aqui nós temos um exemplo de substância que sofre esse fenômeno da alotropia. Carbono, ele pode ser grafite, ele pode ser diamante, ele pode ser também fulereno. São os três estados alotrópicos do carbono. Nesse caso aqui só aparece o grafite e o diamante. Então, no caso do carbono grafite, o calor vai ser menos 393,1 kJ. Para o carbono diamante, né, reagindo com oxigênio, então tem menos 395 kJ. Veja que o calor, a variação de entalpia mudou por causa do estado alotrópico, que os demais estão idênticos, né? Então, a gente pode expressar também graficamente, a gente observa que para o carbono diamante o decréscimo é maior, a variação aí vai ser maior. A equação termoquímica, ela tem que ser expressa com todos esses fatores que vão estar influenciando na variação da entalpia. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu falei a vocês que a quantidade de matéria influencia, então a gente precisa colocar a quantidade de mols aqui na reação. Então, o estado físico influencia no calor envolvido na reação química. O estado alotrópico também vai influenciar. Então, se for uma substância que tem dois estados alotrópicos ou três, então você precisa especificar o estado alotrópico. Então, o ΔH, lógico, ele vai estar sempre aparecendo na equação termoquímica, e a temperatura e a pressão. A temperatura é 25 graus Celsius e uma atmosfera. Então, se não aparecer a temperatura, mas disser na questão que em condições normais de temperatura e pressão, a gente já sabe que é 25 graus e uma atmosfera. Se isso mudar, isso vai ser especificado, né, na questão. Bom, então, como eu falei a vocês, a equação termoquímica ela tem que indicar a variação de entalpia, o estado físico das substâncias, as condições de pressão e temperatura em que ela se processa. Gente, bons estudos, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? E a gente vai estar fazendo uma nova aula de termoquímica para dar continuidade a esse assunto para vocês. Fiquem com Deus.